Olá, caríssimos, eu sou Carlos A. Júnior, sejam bem-vindos ao projeto Um Quarto de Oração na nossa catequese destrinchada. Hoje vamos continuar falando sobre a Igreja Católica, sobre a Igreja de Cristo. Falar sobre duas características dela hoje. Nós falamos na semana passada que a Igreja Católica ela tem 4 características fundamentais. 4 características que procedem do próprio Senhor Jesus, que o próprio Senhor Jesus instituiu, deu à Igreja Católica. E nós vamos ver 2 dessas características e na semana que vem veremos as outras 2. Hoje, então, veremos as 2 características da Igreja Católica, que são a sua unidade e a sua santidade. Tá bom? Vamos lá, então, para nós começarmos. A Igreja é una e santa. Bom, eu falei que a Igreja é una e santa, ela também é católica e apostólica. Nós vamos ver esse católica e apostólica na semana que vem. Hoje nós veremos as 2 características dela, que a Igreja é una e que ela é santa, tá bom? Antes, para nós entendermos isso, tem uma introdução que ela serve tanto para essa aula quanto para a aula que vem, certo? São 4 os principais atributos da Igreja de Cristo. Ela é una, ela é santa, ela é católica e ela é apostólica. Esses 4 atributos são inseparáveis entre si. Ou seja, eles não se separam, são uma coisa só. Pois Cristo, sempre pelo Espírito Santo, que concede à sua Igreja que assim seja. Então, você vê que tudo é dom de Cristo pelo Espírito Santo. Então, tudo aquilo que acontece dentro da igreja é dom de Cristo. É Deus quem dá. Não existe nada dos homens. Então, é Cristo quem dá, é Cristo quem permite. Tudo é graça de Deus. Cristo que chama a realizar cada uma destas qualidades. Então, são qualidades que o próprio Cristo colocou na igreja e chama a igreja a viver essas qualidades, essas 4 qualidades. Unidade, santidade, catolicidade e o apostolado, ou seja, dos apóstolos, proceder dos apóstolos, certo? Só a fé reconhece que a igreja recebe de Deus estas propriedades. Então vamos lá. Nós entendemos que muitas vezes a gente entende que fé é algo que vem de dentro de mim. Não é. Fé é algo que vem de fora. Ou seja, eu recebo a fé. Porque se vem de dentro, não é fé. Porque se eu acredito por mim mesmo, porque eu vi, porque eu testemunhei, então aquilo não é fé. Porque a fé é você enxergar sem ver. Então, é você acreditar naquilo do qual você não foi testemunha. Então, por exemplo, o juiz, quando ele acredita na testemunha que está depondo num tribunal, alguma coisa assim, ele acredita na palavra da pessoa. Ele tem fé na palavra da pessoa. Então, se aquela testemunha está mentindo, aí o problema é com a testemunha, né? O juiz ele vai informar-se por outros meios também para saber se aquela testemunha está mentindo ou não também. Mas então aqui nós percebemos que a fé ela é um ato inerente. A fé ela é própria daquele que não presenciou um evento. No caso aqui, qual evento que nós estamos presenciando, ou que nós estamos acreditando, que nós colocamos a nossa fé? A vinda de Jesus Cristo, a ressurreição de Jesus Cristo, que Jesus Cristo é Deus. Então, tudo isso quando nós falamos, quando o próprio Cristo fala que a fé que você acredita, que aqueles que acreditarem no Filho do Homem é que serão salvos. Era essa palavra que eu estava tentando lembrar. Aqueles que acreditarem no Filho do Homem, estes serão salvos. Ou seja, é justamente isso. Acreditar é colocar a sua fé, é ter a sua fé, nessa realidade. Cristo é o Filho de Deus. Jesus é o Filho de Deus. Então,
essa fé ela reconhece que a igreja recebe de Deus essas propriedades. Então, se você tem dificuldade para receber da igreja e reconhecer essas propriedades, que a igreja é una, santa, católica e apostólica, nós vamos explicar, calma, nós vamos explicar o que é a palavra católica, porque a gente sempre fala, né, igreja católica, mas a gente não sabe por que o nome, muitas vezes, as pessoas até explicam mal isso, a gente vai chegar lá, tá bom? Porém, também são atestados por manifestações históricas desses sinais que falam claramente a razão humana. Como eu disse, como a igreja é chamada por Cristo a viver esses 4 atributos, ela vai atestando e manifestando cada vez mais esses atributos na sua vida, na sua missão, na sua obra, na sua partilha, naquilo que ela vai testemunhando ao mundo e vivendo. Então, o primeiro concílio do Vaticano, ele vai falar assim: a igreja, em razão da sua santidade, da sua unidade católica, da sua invicta constância, é por si mesma um grande e perpétuo motivo de credibilidade e uma prova incontestável da sua missão divina. Ou seja, a missão, nós sabemos que a missão da Igreja Católica é divina quando ela passou por tantas coisas, incluindo pessoas ruins de dentro da Igreja Católica, e ela subsiste, e ela permanece. E você vê que é a palavra de Deus se cumprindo, é a promessa de Deus se cumprindo, né? Que as portas do inferno não prevalecerão sobre a igreja, que as portas do inferno não prevalecerão sobre Pedro. Então, nós entendemos aqui que é o cumprimento da promessa do próprio Senhor. Ou seja, nós sabemos que ela é de Deus, que a Igreja Católica é de Deus, justamente por estar há 2000 anos aqui, né? E cada vez mais ainda enriquecida, forte, talvez não quanto antigamente, mas em proporções sim. A Igreja Católica ela mudou o mundo, ela mudou a Terra. A Terra era de uma forma, a humanidade era de uma forma, e ela passou a ser de outra forma depois que a Igreja Católica assumiu os reinados no sentido de governar com, né, ajudar a governar, né? Então você vê que realmente foi isso que aconteceu. Se nós olharmos a história da humanidade, depois da Igreja Católica é uma outra realidade. A forma como a mulher é tratada, a forma como os escravos eram tratados. Então você vê que, mas a Igreja Católica ela aceitou muito tempo a escravidão e tudo mais, tal. Não, a Igreja Católica nunca aceitou a escravidão. A Igreja Católica nunca aceitou o feminicídio ou qualquer coisa, qualquer espécie de discriminação. O que a Igreja fazia era sempre propor. Porém, infelizmente, o mundo é feito de seres humanos. E por mais que possam proclamar uma fé, eles podem viver contrários a essa fé. Eles vivem, às vezes, muitas vezes, contrários a esta fé. Certo? Dado a essa introdução, entendendo que tudo isso precisa ser acolhido com fé, nós podemos passar então para os 2 atributos que nós falaremos hoje. A igreja é una, e ela é una por causa da sua fonte. Primeira coisa que nós precisamos falar, e vamos falar sobre todos os outros atributos, porque todos os outros atributos, eles são por causa de sua fonte. Qual é a fonte? Cristo. Cristo é quem faz da igreja una, santa, católica e apostólica. Eu faço assim com o dedo, não aparece no vídeo, depois eu, né? Mas enfim, é porque eu corto aqui, né? Enfim. Vamos lá. Ela é una por causa da sua fonte. Assim como a Santíssima Trindade é una, ou seja, não são 3 deuses, mas um só Deus, assim também é o corpo de Cristo. Ou seja, o mesmo atributo que existe na Santíssima Trindade, né, da sua unicidade, existe esse atributo no corpo de Cristo. Nós falamos nas aulas anteriores que o corpo de Cristo é cabeça e corpo, e membros. Então,
os membros eles não vivem sem o corpo, e o corpo é que dá vida, é que dá razão, é que dá força. Aliás, os membros não vivem sem a cabeça, desculpa, os membros não vivem sem a cabeça, e a cabeça é quem dá razão, é quem dá força, é que dá vida para o corpo. No caso aqui, a cabeça é Cristo, e nós, extensão desse corpo, somos os membros da igreja, correto? E a igreja, aqui, eu não estou falando só da igreja, mas eu estou falando da igreja total, ou do Cristo Totus. Nós falamos na semana passada, que é justamente esse Cristo total, né? Aliás, eu acho que a gente vai falar hoje, se eu não me engano, peraí. Eu acho que... Não, semana passada, foi semana passada mesmo. É tanto conteúdo às vezes que eu vou falando e não me recordo, enfim. O fundador da igreja é Jesus, é Cristo. É Cristo quem funda a igreja. E onde Cristo funda a igreja? Muitas pessoas vão questionar, vão falar assim, não, Cristo instituiu a igreja quando ele fala para Pedro, Pedro, tu és pedra, sobre essa pedra edificarei a minha igreja. Olha essa palavra, edificarei, ou seja, ele não edificou ainda. Quando ele fala da pedra angular, ele é a pedra angular que os pedreiros rejeitaram. E quando ele fala para Pedro, Pedro, tu és pedra, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja. Ou seja, é o futuro, né? Ele usa no futuro. Onde então Jesus ele institui? Jesus institui na Santa Cruz. Jesus institui no sacrifício da Santa Cruz ali. Até mesmo ali é o nascimento da Igreja Católica. E aí você vai vendo que existem outros atributos, outros momentos, outras etapas que podem ser usadas como metáforas para a Igreja Católica. Né? O seu batismo, o Pentecostes, né? Muitas pessoas podem comparar, falar que a igreja nasceu no Pentecostes. Tem outros que são, vou falar, né? Poderia usar uma palavra ofensiva aqui, mas são tardos de coração. Vou usar a palavra que Jesus falaria, né? São tardos de coração demais. E falam que a Igreja Católica nasceu com Constantino. Só para você ter uma ideia, pensa o seguinte, porque a Igreja Católica não tinha esse nome. Por que eu falo que a Igreja Católica ela nasceu na cruz, mesmo não tendo esse nome? Vamos lá. Quando você foi concebido, se você é pai, se você é mãe, seu filho foi concebido, ele tinha nome? Às vezes você nem sabia que ele estava lá, né? Depois de um tempo é que o casal sabe que o filho que um filho está sendo gestado, que uma filha está sendo gestada. A gente não sabe nem o sexo. A gente demora algum tempo para saber. Depois de saber o sexo é que a gente pode dar o nome, não é? Então, da mesma forma, então não é com a concepção da criança que ela já recebe automaticamente um nome. Ela tem um nome já no coração de Deus, mas que Deus já sabe porque os pais darão esse nome. A Igreja Católica da mesma forma. A Igreja Católica ela não tinha esse nome, ela foi sendo formado, né? É como se fosse às vezes quando chega um cachorrinho aí, né? A gente faz muito isso mais com animais do que com seres humanos, né? Mas quando chega um cachorrinho para você adotar, alguma coisa assim, ou você vai na fazenda e aí um tio seu dá uma vaca para você, alguma coisa assim, aí você vai colocar um nome nela, né? Ela tem uma corzinha ali mais marronzinha, um pouquinho mais clara, aí você chama ela de creme, alguma coisa assim, ou você usa uma característica física do animal para dar um nome, né? Tipo assim, um pincher, né, que é pequenininho, aí você coloca de Nina, né, que é no nome da minha cachorra. Por quê? Porque é pequenina, né? Porque é pequena. E aí a gente vai dando por causa das características. A Igreja Católica também ela recebeu esse nome por conta das suas características, né? Por conta das suas características. Ela podia ser chamada de Igreja Una, ela poderia ser chamada de Igreja Santa, ela poderia ser chamada de Igreja Apostólica, né? Mas ela foi chamada de Igreja Católica. E nós vamos ver por que Igreja Católica. O católico, ele é o ápice
desses 4 atributos, tá bom? Ele é o ápice desses 4 atributos. Ele une os 4 atributos. É ele quem une os 4 atributos. Assim como o Espírito Santo é quem une esse termo, essa qualidade de ser católica, que nós vamos ver semana que vem. Por isso eu estou deixando o suspense aqui no ar para nós vermos, correto? Vamos lá. Então o fundador é Cristo. Onde Cristo funda a igreja, ele funda na cruz. E o próprio Cristo restabeleceu a unidade. Nós estamos falando dessa unidade da Igreja Católica. É o próprio Cristo que restabeleceu essa unidade. O que é restabelecer? Existia um estabelecimento dessa unidade. A igreja era una antes do pecado. O pecado rompe essa unidade com o Cristo. Ou seja, a humanidade e o Cristo se rompem por conta do pecado. E o Cristo restabelece essa unidade entre todos os povos. A alma da igreja é o Espírito Santo, sendo una e capaz de unir todos em si mesmo. O Espírito Santo torna a igreja uma só em si mesmo. São Clemente de Alexandria, ele vai falar: há um só Pai do universo, um só Logos do universo, que é o Cristo. E também quando falar essa palavra Logos, você sempre vai pensar em Cristo, a palavra, o verbo que se fez carne. E também um só Espírito Santo, idêntico em toda parte. Então eles são idênticos, eles são um só. E há também uma só mãe virgem, a qual me apraz chamar igreja. Então, da igreja virgem, una e mãe é que surge e que nós podemos chamar também. Se Cristo com o Pai e o Espírito Santo são um só, e a igreja que procede dele também é una. Una na diversidade dos dons. Bom, aí você pode me falar, existem vários dons, existem diversos dons. O próprio São Paulo vai atribuir essa diversidade de dons. A igreja então apresenta uma grande diversidade de dons, provenientes tanto dos vários dons de Deus, quanto da multiplicidade das pessoas. Ou seja, Deus pode dar muitos dons. Ele pode dar 3, 5, 7 dons para mim, outros dons que eu não tenho para outra pessoa, e assim por diante para você, né? Então, existe os dons da origem deles, que é Deus. E existe também os dons conforme as pessoas. Porque assim, eu tenho o dom de cantar, outra pessoa também tem. Só que a minha forma de o meu caminho para aprender a cantar foi um. O caminho para aprender a cantar de outra pessoa foi outro. Certo? E aí nós temos essa multiplicidade. Nós somos pessoas diferentes. E por sermos pessoas diferentes, nós podemos... existe essa diversidade nos dons. Existe essa diversidade nos dons. A multiplicidade, ou seja, para a multiplicidade de pessoas se supõe. Aí nós temos vários povos, várias culturas, vários dons, vários cargos, várias condições, vários modos de vida, várias tradições. Por exemplo, vamos pegar aqui os vários cargos, né? Uma pessoa que sabe falar bem, ela tem um dom, ela sabe falar bem. Mas ela pode usar esse falar bem tanto para ser padre, quanto para ser pai, quanto para ser esposo, marido, ou quanto para ser engenheiro, certo? Ou como para ser palestrante e assim por diante. Então tá vendo que é o mesmo dom, mas aplicado em vários cargos. E também as condições, também os modos de vida, as tradições. Tradições a gente sabe o que é, aquilo que é passado para frente, né? Aquilo que é passado. Então, existem essa diversidade, essa multiplicidade de coisas, de dons que podem influenciar na forma como o produto final acontece. Bom, apesar dessa diversidade, ainda existe unidade, ou seja, tudo isso acontece por um mesmo propósito, no mesmo lugar, voltados de uma mesma origem, que é o Cristo, o Espírito Santo, né, que une tudo isso. Então essa diversidade não se opõe à unidade da igreja, ou seja,
Não é porque são que existe uma diversidade enorme que a igreja deixa de ser una, certo? O que dá vínculo a esta unidade? A caridade dá vínculo a essa unidade. Ela é o maior dos vínculos na unidade. A caridade é o vínculo da perfeição, diria São Paulo, disse São Paulo. Mas há também laços visíveis desta comunhão. Quais são os 3 laços visíveis que o catecismo vai colocar? O credo único, a profissão de uma só fé recebida dos apóstolos, ou seja, só existe um credo. Não existem várias manifestações ou várias proclamações de fé. Não existem várias proclamações de fé, mas existe uma só proclamação da fé. E esse credo, essa fé, ela é única. Há uma só fé, um só batismo e um só Deus. Diria São Paulo ainda. E ele falava, há uma só fé, um só Deus, uma só fé, um só batismo. Então existe essa crença única, esse credo que é único, que é uma profissão de uma só fé recebida dos apóstolos. Então de quem que nós recebemos a fé? Nós recebemos a fé dos apóstolos. Por que você batiza o seu filho, a sua filha? Porque você está recebendo a fé dos apóstolos. Quando você vai batizar alguém, né, quando você vai entregar alguém para ser batizado, e essa pessoa ela não tem capacidade, porque é uma criança, alguma coisa assim, tudo mais tal, o padre pergunta para os pais, o que vocês pedem para a igreja? O que pedis à igreja? Aí as pessoas respondem. Muitas pessoas nem sabem disso. Olha, eu já fui muito batizado que a pessoa nem sabia que tinha que responder isso. Mas vamos lá. Ou quando a pessoa vai ser batizada, aí o padre fala diretamente para ela, o que pedis à igreja? E aí a pessoa responde, pedimos a fé. A fé. Ou seja, é a fé que nós pedimos. Então a fé ela é recebida, como eu já disse. Também existe o culto único. A celebração comum do culto divino, sobretudo dos sacramentos. Então os sacramentos, por mais que sejam 7, eles são um só também na sua unidade. Todos eles têm a mesma função, que é unir, que é fazer o homem tocar Deus, que é fazer o homem experimentar, participar da glória de Deus, que é nada mais, se você for perguntar para os filósofos aí, né, muitos filósofos vão questionar qual o sentido da vida. O sentido da vida é a glorificação do homem em Deus, ou seja, é o homem se unir a Deus de uma forma que Deus seja glorificado e que o homem participe dessa glória. Então, essa glória ela começa no culto único, que é a celebração dos sacramentos. Também a ordem única, ou seja, Cristo não ordenou várias pessoas no sentido de que ele foi ali em Israel e ordenou uma, depois ele foi na Rússia e ordenou outra, depois ele foi na Europa e ordenou outra. Não. Ele ordenou um grupo só. E deste grupo surgiram todos os outros grupos ordenados. O que é ordenado? Né? É aquele que recebe uma ordem, que participa de uma companhia, que são responsáveis por levar a palavra de Deus. Então a sucessão apostólica pelo sacramento da ordem, que mantém a concórdia fraterna da família de Deus. Ou seja, qual é o sacramento responsável pela concórdia? Qual é o sacramento responsável por essa unidade também? É o sacramento da ordem, o sacerdócio, né? O papado, o bispado. Na verdade, a gente vai entender que o Papa, ele nada mais é do que um bispo, como qualquer outro bispo, porém ele é o bispo do bispado mais importante, que é o bispado de Roma, né? E é o bispado central que espalha-se todos os outros bispados, né? Quando São João ele vai falar lá no Apocalipse, a igreja de Éfeso, a igreja de Corinto, a igreja de Filipos, ele vai falando, o que ele está falando aqui? Ele está falando de bispos, de bispados, né? Ou seja, de arquidiocese, de dioceses, né? Propriamente dito. A palavra que eu queria usar é essa. Ele está falando de dioceses aqui. Então, são igrejas
separadas, porém que respondem a uma única igreja, que é a Igreja de Roma. A gente vai ver isso semana que vem. Certo? Então nós temos esses 4 atributos: o credo único, o culto único e a ordem única. Quantas igrejas de Cristo então existem? Só existe uma igreja. Se a gente está falando de unidade, só existe uma igreja. E é aquela que o nosso Senhor entregou a Pedro. Ele disse: apacenta as minhas ovelhas. Ou seja, ele institui a igreja na sua cruz, na sua paixão. Ele institui a igreja na sua paixão e depois ele entrega a uma pessoa só. Ele não entrega mais uma vez, ele não entrega a várias pessoas, ele entrega a uma pessoa só. E a quem ele entrega? A Pedro. Ele fala especificamente, diretamente a Pedro. Ele fala assim, se eu não me engano é João 21. Pedro, tu me amas? E Pedro responde, sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Aí Jesus entrega a ele, fala assim, apacenta as minhas ovelhas. Depois ele fala isso mais uma vez. E por fim, mais uma terceira vez. Esse discurso acontece três vezes. Pedro se entristece por lembrar que 3 vezes foram as vezes que ele negou a Cristo. Mas essas 3 vezes também está voltado, os padres da igreja dizem que essas 3 vezes que o Cristo fala, está voltado também para a Santíssima Trindade. Para que ele está dizendo, eu amo o Pai, eu amo o Filho e eu amo o Espírito Santo. E é o próprio Pai, o Filho e o Espírito Santo na pessoa de Cristo que fala para Pedro, apacenta as minhas ovelhas, apacenta os meus cordeiros. Confiou então a Pedro e aos outros apóstolos, por participação em Pedro, tá? A sua difusão, ou seja, a divulgação do Evangelho e o governo do Evangelho. Ou seja, difusão e governo são 2 coisas que são responsabilidade da igreja. Que é o quê? A difusão é a divulgação, ou seja, ide e evangelizai todas as criaturas, levai o evangelho, a boa nova a todas as criaturas. E o governo é o apacenta as minhas ovelhas, o poder executivo. Ou seja, se existem problemas dentro da igreja, quem deve responder, quem é o responsável por organizar esses problemas, por acalmar, por resolver esses problemas, é o Papa, né, o sucessor de Pedro e todos os outros bispos, correto? A constituição e organização desta igreja é a Igreja Católica. Bom, aqui então eu quero falar realmente, se não ficou claro, né, a Igreja Católica é a Igreja de Cristo. Por mais que as outras igrejas possam ter manifestações do Espírito Santo, Cristo também vive lá, mas Cristo só vive plenamente na Igreja Católica. Cristo só está plenamente na Igreja Católica. Nas outras há uma manifestação do Espírito Santo. Lembra lá quando Pedro ele está no Atos dos Apóstolos, né? Vai ser declarado que Pedro ele teve uma visão. Nessa visão descia uma toalha, e essa toalha vinham vários animais, e Deus falava, toma e come, né, desses animais. Ele fala, mas são animais impuros. Aí Deus fala, não fale que é impuro aquilo que eu abençoei, aquilo que eu dei a minha bênção. E aí aparecem depois, se eu não me engano, a família de Cornélio, os amigos de Cornélio, eles um pagão que receberam o Espírito Santo. Ou seja, desde o princípio existiam pessoas que receberam o Espírito Santo sem serem batizadas. Sem serem batizadas. E aí é que entram as igrejas protestantes aqui. Ou melhor, os membros da igreja protestante. Tá? A gente vai ver uma diferença entre o protestantismo e os evangélicos. A gente vai ver essa diferença. Tá bom? Existe uma leve diferença. Mas vamos lá para a gente ver isso aqui. Então a constituição e organização desta igreja é a Igreja Católica. Então, onde se resume a Igreja de Cristo? Na Igreja Católica. Onde está plenamente Cristo? Na Igreja Católica. É governada pelo sucessor de Pedro e pelos bispos em comunhão com ele. Ou seja, bispos que não estão em comunhão com Pedro, bispos que não estão em comunhão
hoje com o Papa Francisco, eles não estão em comunhão com a igreja. Eles não são governantes da igreja. Governam a igreja o Papa e os bispos, em comunhão com ele, em comunhão com o Papa, certo? Então, aí eu posso dizer uma palavra que nós vamos explicar também semana que vem, que é uma expressão que é uma expressão em latim, extra ecclesiam nulla salus, que significa fora da igreja não há salvação. Com efeito, só pela Igreja Católica de Cristo, que é meio geral de salvação, é que se pode obter toda a plenitude dos meios de salvação. Plenitude. Observa bem essa palavra. Toda a plenitude, né? Quer dizer que não se pode ser salvo plenamente, com toda razão, com toda certeza, só na Igreja Católica. Tá bom? Os outros meios Jesus pode usar, ele pode todas as coisas, obviamente, mas ele só pode, ele pode e ele dá esse poder à igreja, entendeu? A igreja é o caminho ordinário para a salvação. Se Deus utiliza caminhos extraordinários, aí é com ele. Aí ele é o dono dos dons, ele é o dono dos talentos, ele faz o que ele quiser com os talentos. Mas o caminho ordinário é este. O caminho ordinário para a salvação é a Igreja Católica. E aí você vai me perguntar, e as cisões que existem dentro da igreja? E as divisões que existem dentro da Igreja Católica? Né? Aí nós temos 3 divisões. Nós vamos ter 3 divisões aqui, básicas. Né? E as outras são manifestações dessas divisões. Desde os primórdios da igreja surgiram algumas cisões. Então, as cisões não são de hoje. Essas divisões não são de hoje. Esses questionamentos de pessoas em relação à fé não é de hoje. Pessoas que acharam que acreditavam que Jesus não era Deus, que Jesus era só um homem comum, ou que acreditavam que eu tentar lembrar uma outra heresia aqui, alguma coisa assim, mas e aí a gente, não sei se eu não me engano, a gente já falou sobre heresia aqui, mas heresia basicamente é uma pessoa que a gente vai ver aqui na frente. No século seguintes essas dissensões ficaram mais amplas, ou seja, basicamente a heresia ou as divisões, né, elas são rupturas. Então existem 3 rupturas. A heresia, quando um aspecto da fé é negado, ou seja, a pessoa acredita em todos os aspectos. Vamos supor que eu tenho aqui os 10 aspectos aqui da fé, né? E a pessoa não acredita neste. Ela está sendo herege, ou seja, ela está não concordando com um aspecto da fé. Um apóstata a apostasia é quando toda a fé é renunciada. Então a pessoa tem todos aqui, ela faz assim, ó. Ela fecha toda a mão. Certo? E o cisma é quando a separação de pessoas. Eles acreditam na mesma coisa, mas eles acreditam fazendo outra coisa. Entendeu? Em outro lugar. É a mesma coisa aqui, mas eles acreditam em outro lugar. Então a separação de pessoas, o cisma é a separação de uma pessoa ou grupo de pessoas de uma coletividade, ou seja, eles separaram-se do coletivo, vivem a mesma coisa, vivem da mesma forma, acreditam, têm a mesma fé, mas em outro lugar, mas de uma outra forma, certo? Heresias aqui então a gente pode usar, por exemplo, a heresia do arianismo, que é a heresia onde eu não vou ter certeza agora, mas existe, por exemplo, uma heresia, a heresia do maniqueísmo. Bom, então nós temos as heresias, aqui as apostasias e os cismas, certo? Cisma, para você ter uma imagem do que é o cisma, é a igreja ortodoxa, né? Inclusive eu fui batizado na igreja ortodoxa e tive que pedir um aceitamento, um acolhimento da igreja católica. Como são vistas então essas cisões? Quem nasce numa dessas comunidades provenientes de tais rupturas não podem ser acusados do pecado de divisão. Ou seja, existe um pecado que se chama pecado de divisão. Uma pessoa que pecou dividindo a igreja. As pessoas que nascem nessas rupturas, ou seja, por exemplo, você nasceu
seus pais eram evangélicos. Na verdade, os seus pais nasceram no protestantismo. Vocês não são responsáveis, não são acusados de pecado de divisão. Quem é acusado? Aí são aquelas pessoas que, primeiramente, dividiram a igreja, né? Aí que nós temos Lutero, Calvino e assim por diante, vários outros, né? São abraçados pela igreja com respeito e caridade. Ou seja, a igreja não condena, a igreja não expulsa, a igreja abraça com fraternidade, com caridade, com respeito essas pessoas. São também irmãos do Senhor, pois receberam o batismo e foram incorporados em Cristo. Certo? O que há fora das fronteiras? Então existem, dentro da igreja existe salvação, só dentro da igreja existe salvação. E fora? Existe fora das fronteiras, fora da igreja, visíveis, existe fora das fronteiras visíveis da Igreja Católica muitos elementos de santificação e de verdade. Quais são esses elementos? A palavra de Deus escrita, ou seja, as pessoas podem usar a palavra de Deus escrita, a vida da graça, a fé, a esperança, a caridade, outros dons interiores do Espírito Santo, outros elementos visíveis. Basicamente o Espírito Santo sopra onde quer. O Espírito Santo dá seu dom a quem ele quiser. Se ele quiser pegar um pagão e transformar em um pregador, ele transforma. Mas aí essa pessoa, qual que era o caminho lá de Cornélio e dos seus familiares? Eles pediram o batismo. Então, o pagão que recebe a palavra de Deus, o caminho natural dele é buscar o batismo. Não é pregar por pregar, né? Ele tem que procurar a Igreja Católica. Muitos famosos estão se convertendo, estão sendo batizados, né? A gente vai vendo que muito mais pessoas vão chegando para a fé hoje. O Espírito de Cristo, então, serve-se dessas igrejas. O Espírito de Cristo, então, serve-se dessas igrejas e comunidades eclesiais, aqui eu estou falando de igrejas fora da Igreja Católica, como meios de salvação, cuja força vem da plenitude da graça e da verdade que Cristo confiou à Igreja Católica. Ou seja, é como se a Igreja Católica fosse a grande árvore central, lá do quem assistiu ao Avatar aí vai entender, aquela grande árvore central, e que as outras bebem desta árvore. E que as outras bebem desta árvore, tem a mesma semente, que é a crença em Cristo. Mas elas têm as suas particularidades diferentes e não bebem plenamente da graça. Mas a força delas vem da Igreja Católica. E aí eu te respondo. Essas estão incluídas dentro da Igreja Católica? Sim, elas estão incluídas. Porém, elas não bebem plenamente. Mas eu te pergunto, se você tem um cardápio, você pode comer tudo para sempre. Você não vai experimentar todo o cardápio? Ou você vai ficar experimentando só a mesma coisa? Não vai. Você vai experimentar todo o cardápio, todas as coisas gostosas. Imagina, todas as coisas maravilhosas, porque tudo vem de Deus. E você vai experimentar só um pouco? Não vai, né? Você quer a plenitude da esperança, da graça, da fé, do céu. Você vai querer a plenitude. Você não vai querer só um pouquinho, né? Você não quer ser só um pouco feliz. Você quer ser todo feliz. Todos estes bens provêm de Cristo e a Ele conduzem e por si mesmos reclamam a unidade católica. Então eles mesmos falam dessa unidade católica. A caminho da unidade. Então, unidade ontem, hoje e sempre. Esta unidade foi dada por Jesus desde o princípio e subsistirá até o fim. Então, desde o início ela é una e vai ser una até o fim, com o potencial de crescer dia após dia. É Cristo que dá, deixa eu corrigir aqui, é Cristo que dá sempre à sua igreja o dom da unidade, mas como tudo na vida dado por Deus, a igreja tem que orar e trabalhar para manter, reforçar e aperfeiçoar esta unidade. Ou seja, Deus te deu seu casamento. Você é casado, Deus te deu um filho, Deus te deu um dom, mas você pode ou não trabalhar para aperfeiçoar, para manter, para reforçar o seu dom, o dom que você recebeu. Então, Deus dá, mas é do homem também trabalhar para manter, reforçar e aperfeiçoar isso.
Então não adianta a gente falar assim, meu casamento é de Deus, ele é uma pessoa de Deus e tudo mais, mas se eu não trabalho para manter, reforçar e aperfeiçoar este casamento. Com a Igreja Católica é a mesma coisa. Esta unidade foi dada por Deus, mas se a Igreja não trabalhar, esta unidade vai se rompendo. Não significa que ela vai se perder, mas ela vai se rompendo. As pessoas vão se separando, né? Não a unidade vai se separando, mas as pessoas vão se separando desta unidade. Como corresponder ao dom da unidade? Através da renovação, da conversão, da oração, do conhecimento fraterno, da formação e da colaboração. Vamos falar cada um deles aqui. Uma renovação permanente da igreja com fidelidade à sua vocação. Qual é a vocação da igreja? Chamada a batizar, a evangelizar, a levar o evangelho. Então, renovação permanente. A igreja tem sempre que lembrar que a missão dela é levar o evangelho. Conversão do coração, ou seja, levando sempre uma vida mais pura segundo o evangelho. Pessoas querendo sempre mais ser melhores. Pessoas querendo sempre ser melhores. Uma oração em comum, ou seja, eu rezo o que o padre reza, eu rezo o que o bispo reza, eu rezo o que o papa reza. Eu rezo em comunidade. Eu não rezo de uma forma egoísta, separada, mas eu rezo pensando naquilo que os santos pensaram, rezaram, viveram, buscando as virtudes, buscando a santidade, buscando a unidade, levando uma vida de forma pública ou privada, ou seja, tanto na minha oração particular, privada, quanto na minha oração pública, nos sacramentos e tudo mais. A igreja se une para rezar. Mútuo conhecimento fraterno, ou seja, o conhecimento que eu tenho, eu preciso passar para o outro. Eu preciso passar para o outro. Por isso a evangelização, por isso formações, pregações, homilias, livros, são sempre bem-vindos quando voltados para a fé. Essa formação ecumênica dos fiéis, especialmente dos sacerdotes, ou seja, esse conhecimento fraterno, ele se estende também a uma formação contínua, para todos, mas especialmente para os sacerdotes. Quem são o grupo obrigado a se formar dentro da igreja? Os sacerdotes. Casados podem se formar? Deveriam, né? Assim, é um dever implícito, né? O dever explícito é o dos sacerdotes, mas um dever implícito é também de todos os outros. E uma colaboração entre os cristãos, ou seja, nos diversos serviços dos homens. Então, o que eu faço, eu posso fazer melhor e ajudar o outro. Se eu faço melhor, se eu canto, eu posso ajudar o outro naquilo que ele não canta. E assim por diante. Quem deve realizar a união da igreja? A própria igreja, os fiéis e pastores, devem se preocupar em realizar a união. E realizar esse projeto é um ato sagrado de reconciliação de todos os cristãos da unidade de uma só igreja de Cristo. De uma só a igreja de Cristo. E ultrapassa as forças e capacidades humanas. Por isso, nossa esperança na realização desta unidade está na Santíssima Trindade. Ou seja, a Santíssima Trindade nos dá unidade, nós trabalhamos ela aqui, mas se a Santíssima Trindade, obviamente, ela não vai deixar de fazer isso, é na Santíssima Trindade que nós colocamos a esperança que essa unidade permaneça. Certo? Compreenderam, então, essa parte da unidade? Olha, se eu pudesse, a gente fazia uma aula só, hein? Mas vamos lá, vamos fazer a segunda parte aqui, que é a Igreja Santa. Santa por causa da sua fonte. A Igreja é santa aos olhos da fé sem falhas. Ou seja, santidade significa sem falhas. Cristo, Filho de Deus, amou a Igreja como sua esposa. Entregou-se por ela para santificar e uniu a si como seu corpo e cumulou com o dom do Espírito Santo para a glória de Deus. A igreja é, pois, o povo santo de Deus, e os seus membros são chamados santos. Então, vamos lá. Quando nós falamos sobre esposa, nós lembramos de matrimônio. Esposo e esposa, nós lembramos de matrimônio. Qual que é a função principal do matrimônio? É unir em uma só carne.
Então, se a carne de Cristo, o corpo de Cristo é santo, a esposa de Cristo também é santa. É o filho, o cônjuge santifica o seu cônjuge. Então, eles são uma só carne, eles se tornam um. A igreja é, pois, então, o povo de Deus, porque é esposa de Cristo. Cristo santifica a igreja unida a ele, e faz da igreja também santificante. Certo? E faz da igreja também santificante. Deixa eu marcar isso aqui. Todas as obras da igreja tendem para a santificação dos homens em Cristo e para a glorificação de Deus. Então, as obras que a igreja faz é para santificar os homens em Cristo e para a glorificação de Deus. A igreja mantém os meios de salvação. Santa, porém imperfeita. Na terra, a igreja está revestida de uma santidade verdadeira, ainda que imperfeita. A igreja, como uma noiva que só se veste perfeitamente no dia do seu casamento, vive no meio secular com aparências imperfeitas, por enquanto. Você vai ver um monte de gente aí que um dia antes do casamento tá um trapo, né? Às vezes ela ainda não tá maquiada, então aí é aquela correria de casamento e tudo mais, tal, olheira, noites mal dormidas e tudo mais, tal, blá. Você vê que a pessoa tá desgastada. No dia do casamento dela, ela está bela, plena. Ou seja, no dia do casamento da igreja com Cristo, que é a volta de Cristo, quando Cristo voltar para receber a sua noiva, ela estará impecável. Como ela sempre foi. Não é que a aparência, não é que aquela noiva, né, que estava ali com olheiras, desgastada e tudo mais, tal, cansada, ela não era santa. Ela era santa. Ela era perfeita para o noivo. Ela era perfeita para o noivo, mas ela aparentava, por conta do trabalho secular e tudo mais, né, dos meios, do cansaço e tudo mais, aparentava esse desgaste, essa imperfeição. Mas ela, no seu coração, ela é santa. Essa santidade será algo a adquirir. Os fiéis são chamados à perfeição do Pai, cada um pelo seu caminho. Certo? Então, a caridade é a alma da santidade da igreja. A santidade da igreja tem por alma a caridade. Então, qual é a alma da igreja? É a caridade. Todas as coisas são feitas pela caridade. A caridade é a caridade que dirige todos os meios de santificação, lhes dá a alma e os conduz ao seu fim. Diz a Lumen Gentium no Concílio Vaticano II. A igreja acolhe os pecadores. Cristo, que acolheu pecadores em seu coração, ensina a igreja, sua esposa, a receber em seu seio os pecadores. O critério para receber os pecadores é a penitência e renovação. Então, duas coisas que precisam ser. Cristo acolhe os pecadores? Sim. A igreja acolhe os pecadores? Sim. Mas existe um critério. Existe um critério. A gente não pode acolher e deixar eles no pecado. Quais são os critérios? Penitência, ou seja, uma conversão. Eles precisam fazer coisas para restabelecer uma unidade. Ou seja, por exemplo, viverem sacrifícios que os unam ao sacrifício de Cristo. E uma renovação, ou seja, sempre estarem se convertendo, sempre estarem em renovação, sempre estarem sendo pessoas novas. Eu encontrei um detalhe, um defeito aqui em mim que eu preciso renova pelo Espírito Santo. E é esse o caminho que nós vamos seguir na santidade. Todos os membros da igreja devem reconhecer-se pecadores. Existe em cada um a mistura do joio e da boa semente, que perdurará até o fim dos tempos. Então, o joio do pecado e a boa semente do evangelho. Então, a boa semente do evangelho deve dar seus frutos e o pecado deve ser esquecido, confessado das nossas vidas, separado das nossas vidas. Aos poucos, eles vão crescendo, nós vamos separando o que é evangelho, o que é pecado. São pecadores abrangidos pela salvação, a caminho da santificação. Ou seja, são pecadores, mas eles estão ali nas asas de Deus, que Deus os acolhe.
que Deus os acolhe. E aí existem os santos, aqueles que foram canonizados, aqueles que foram reconhecidos. E por que foram reconhecidos? Por que são reconhecidos os santos? O que é canonização? Canonização é a inscrição dos fiéis reconhecidos santos pela igreja no cânon dos santos. Ou seja, existe uma lista, cânon é uma lista, né, um grupo de pessoas, ou um grupo de, por exemplo, cânon bíblico é o grupo dos livros bíblicos. Então, o cânon dos santos é o grupo das pessoas que estão reconhecidas como santas pela igreja. Porque a igreja que reconhece, não é Cristo que reconhece. Cristo reconhece indiretamente por meio da igreja. Mas é Cristo que deu autoridade quando ele disse: o que ligares na terra será desligado no céu. Certo? Significa então que estes fiéis praticaram heroicamente as virtudes e viveram na fidelidade à graça de Deus. Então, o que a igreja declara quando ela declara alguém santo? Ela declara que essa pessoa ela viveu as virtudes de forma heróica e viveu também a fidelidade a Deus, na graça de Deus. Ou seja, a graça de Deus é que alimentou essa pessoa. Não foi porque ela é boa demais, não. Não é por isso. É porque Deus é que alimentou essa pessoa. E a igreja reconhece esses santos como modelos e intercessores. A igreja não... Aqui é uma coisa que as pessoas muito questionam. Ah, vamos declarar fulano santo. A igreja vai declarar fulano santo. Para quê? A igreja não declara santo por causa dele, porque é um mérito, uma honra para ele. Ele já está no céu. Gente, tem muita gente santa que está no céu, que nem vai ser lembrado sentido de entrar no cânon. Não vai nunca passar pelo cânon. Mas são santos, estão lá. Eles estão, com perdão da palavra, nem preciso usar uma palavra chula, mas eles estão nem se preocupando com isso. Eles estão no céu, gente. Então, para quem que... Por que a igreja reconhece? A igreja reconhece por causa da gente que ainda está aqui. A gente que precisa deles como modelos e intercessores. Então, ou seja, a gente olhar para eles, olha, eles foram fiéis. Então sejam fiéis como ele. Por isso que a igreja vai renovando sempre o cânon santo. Renovando no sentido, aumentando. Né? Por quê? Porque uma pessoa, por exemplo, Santa Cecília, que viveu lá na época de 300, 400 depois de Cristo, ela não viveu aquilo que nós vivemos hoje. Por isso aí, quem viveu? Carla Kurtz viveu, João Paulo II viveu, Madre Teresa de Calcutá viveu, e assim por diante. Santos que são mais cotidianos, que são mais atuais. Por isso é sempre importante renovar, ver a atualidade dos santos. Claro que a gente não pode esquecer nunca os santos antigos, mas também abraçar os santos novos, porque eles são modelos para a nossa vida. Eles estão mais próximos daquilo que a gente vive. E são também intercessores. Sabem o que a gente viveu, sabem o que a gente vive, melhor. Viveram aquilo que nós vivemos e por isso eles podem interceder perfeitamente. Para nós finalizarmos, lembrarmos da perfeição, aquela que é a toda perfeita, santa, que é a Virgem Maria. E na pessoa da Santíssima Virgem, a igreja alcançou esta perfeição. Se eu falei que a igreja não alcançou ainda a perfeição, dentro de Maria, com Maria, a igreja alcançou essa perfeição. Porque Maria é sem mancha, sem ruga, e que é próprio dela ser assim. Porque Deus permitiu assim. Mas os fiéis de Cristo têm ainda de trabalhar para crescer em santidade, vencendo o pecado. Ou seja, Maria, ela não precisou trabalhar isso. Ela buscou na sua vida a santidade e conseguiu. Ela viveu na sua vida a santidade plena. Não só a santidade plena, mas a santidade da graça, a plenitude da graça. Os outros fiéis, eles precisam. Mas a Virgem Maria é esse exemplo perfeito de como deveria ser o cristão. Por isso, levantam os olhos para Maria. Nela a igreja é já plenamente santa. Ou seja, por que nós olhamos para a Virgem Maria? Olhamos para a Virgem Maria porque quando nós queremos nos espelhar em alguém, a gente não pode espelhar no degrau seguinte. A gente já tem que espelhar no mais alto degrau,
Qual é o mais alto degrau? A pessoa mais santa, a criatura mais santa, a Virgem Maria. A Virgem Maria é a criatura mais santa que já existiu neste mundo. Então, por isso, nós devemos olhar e viver com ela essa realidade. Amém? Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Se inscreve no canal, deixa o seu like, compartilha esse vídeo com outras pessoas, né? E que você possa enriquecer cada vez mais a vida de outras pessoas. Passa para outras pessoas, então, esse vídeo, compartilha nas suas redes sociais, nos seus stories, clica no link aqui, né? Copia o link e coloca no Instagram também. Antigamente só os influencers, né? Quem era tinha muitos seguidores que podia colocar link, né? Hoje qualquer um pode colocar. Então use disso para evangelizar. Use disso para evangelizar nos seus stories. Fala assim, olha gente, tem essa aula de catequese aqui que é muito importante, muito interessante. Assistam lá, se inscrevam também, peça para as outras pessoas se inscreverem no canal. Bem? Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Que Deus abençoe a sua vida. Fiquemos selados na proteção de Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.